maior que para nós, representado por Jesus Cristo. Eu não sou uma criação à parte, eu sou parte da criação. E eu tenho um dever para com essa criação. E esse dever tem que ser executado. Individualmente somos membros uns dos outros. Nós temos interdependência. O que eu faço afeta a todos. O que os outros fazem afeta a mim também. Eu influencio o ambiente que me influencia. E é isso que Paulo de Tarso, 2000 anos atrás, está falando. Cada um tem a sua porta de fé, a sua característica. E isso não é nem bom nem ruim, a vida é assim. Nós não somos iguais no nosso desenvolvimento de potencialidades. Nós somos iguais no nosso dever perante Deus, que é outro equívoco que a gente comete. Nós somos todos iguais perante Deus. Porque igual a gente não é. Eu tenho qualidades que você não tem, você tem qualidades que eu não tenho. Eu tenho defeitos que você já superou, você tem defeitos que eu já superei. Então a gente não é igual no nosso desenvolvimento potencial. Somos iguais perante Deus. Se eu olhar no macro, aí sim, criados iguais com um fim igual para todo mundo. E o processo do caminhar, cada um vai ter seu desenvolvimento. As leis funcionam para todo mundo da mesma forma. Agora, se eu tirar uma foto agora do momento atual, nós temos características diferentes. Mas, perante Deus, somos parte de um corpo só. E o nosso dever é servir a este corpo. Em outra passagem, Paulo começa a comparar também o corpo, e ele fala mais ou menos, imagina os seus órgãos, não me lembro aqui exatamente, mas imagina se o pé quisesse ser mão, se o coração quisesse ser ombro, e se o pulmão quisesse ser nariz, ia funcionar? Não ia funcionar, cada um na sua especialidade, cada um na sua característica. O importante é eu servir a saúde orgânica com aquilo que eu consigo fazer. E o meu dever é servir a saúde orgânica. Que corpo que eu pertenço? Corpo do Cristo, que é a humanidade inteira. Ele é a cabeça que guia e nós somos membros deste imenso corpo que é a humanidade. Sexto, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. O que é que ele está dizendo aí? Exemplificando várias funções. Aqui em cima, ele dá as 3 características, digamos assim, que nós temos. Profecia é o quê? O que é profetizar? Oi? Mediunidade, né? Mediunidade qual? Vários, né? O profeta é de falar o que vai acontecer. Profetizar é falar, é ver o futuro? Os profetas traziam muito disso, né? Alguns. Não todos. Profeta é falar sobre inspiração divina. Isso é profetizar. Só que algumas vezes essa inspiração revelava fatos futuros. Mas profetizar não é adivinhar o futuro. Tanto que tem algumas passagens bíblicas que falam, lá no Antigo Testamento, que você estava caminhando e via um grupo, e você via, né, um grupo que estava profetizando, quando o pessoal vai lá para Moisés, dizendo que eles não podiam fazer isso porque eles não eram seguidores de Moisés. Eles estavam profetizando. Você imagina se você adivinhar o futuro? Mas tem um grupo parado no meio da rua profetizando. Imagina a conversa, mas você sabia que em 2022 vai acontecer isso, em 2050 aquilo outro. Não faz sentido, um com o outro. Agora, se eu entender profetizar como falar sobre inspiração divina, eles estavam com uma conversa moralmente elevada, alinhadas com Deus. E ele fala profetizar aqui assim, segundo a graça. Qual é o seu dom? Qual é a capacidade que você tem? Que habilidade você tem? Se a habilidade é profetizar, se eu consigo manter em sintonia elevada para poder falar em nome de Deus, para falar coisas elevadas, que eu faça isso segundo a medida da minha fé.
não mais que ela. Vamos aos médios. Quantos médios se desviam porque começam a interferir na mensagem que está sendo dada? É segundo a medida da fé, é a capacidade que eu tenho. Se é ministério, o que é ministério? Alguém sabe? Não? Ministério é você exemplificar moralmente, vivencialmente. Então, quando eu tenho, que é diferente do conceito que a gente tem hoje, ministério é o cara que está lá, que comanda determinado grupo de pessoas. Não é isso. Ministério, você até guia as pessoas, mas pelo seu exemplo de vida. Então, ministério é você viver aquilo que Deus disse para você viver. Tem uma diferença de um de outro. Uma pessoa pode ir para os três. Exatamente. Eu tenho um ministério. Eu tenho um compromisso de vivência moral. E evidentemente eu vou ministrar a vida com Cristo. E a pregação, ela não é feita por palavras. A pregação é feita por vivências. Se é ministério, seja em ministrar. Se a sua qualidade é você ter a disciplina suficiente para demonstrar com o seu esforço a mudança que Cristo está fazendo em seu coração, então que faça isso com todas as suas forças. Ou seja, não se permita aquelas pausas, aquelas saidinhas para curtir o mundo. Se você veio, você tem capacidade, você é disciplinado, você tem força de vontade, você quer seguir Deus, vá com vontade firme. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E aí é diferente do ministrar. Ministrar é o vivenciar. Ensinar é você conversar, ensinar, repassar as coisas. Se é, faça com dedicação, para que você ensine as coisas do alto e não as suas. E aqui ele coloca mais alguns exemplos. Exortar, o que reparte, que é a caridade. Exortar é quando você reorienta, indica para a pessoa onde que ela está errando, para que ela possa se consertar. E isso tem que ser com o dom divino, tem que ser com amor, com compaixão. O que reparte, caridade, faça com liberalidade, incondicionalmente, sem interesses pessoais. O que preside, aquele que organiza, que coordena qualquer grupo, uma casa espírita, uma igreja, etc., que faça com cuidado, porque você está afetando almas. O que exercita a misericórdia, faça com alegria. Se você abre mão de alguma coisa, se você se sacrifica pelo outro, por um bem maior, faça com alegria, e não com tristeza, e não com pesares. Doutrina espírita fala alguma coisa diferente? Para sermos um homem de bem, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Não queira ser o que você não tem habilidade nenhuma. Isso é difícil, às vezes a gente é convidado por uma função que eu não tenho habilidade suficiente para ela. Mas eu não consigo. Qual seria a nossa atitude? A atitude ideal? Você vai você vai presidir um centro espírita. Você fala assim, poxa, não me sinto seguro para isso. Mas eu tenho essas outras habilidades, eu posso servir com elas. E não simplesmente negar a oportunidade de serviço. Porque meu irmão às vezes não enxerga em mim habilidades que eu sei que eu tenho. Se eu fui chamado ao serviço, devo assumir o serviço. Talvez não aquele a qual eu fui chamado, porque eu não tenho a habilidade que acho que eu tenho, mas eu tenho outras. E aí eu posso optar por outras oportunidades de servir. Aqui, meu irmão, eu não consigo te atender, mas dessa outra forma eu me sinto mais capaz. E não simplesmente dispensar o serviço e falar assim, não vou fazer nada. Todo mundo tem alguma graça, todo mundo tem algo de se confundir. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O que é que a gente pode tirar daí? O amor não seja fingido. Mas aí se eu não amo o meu irmão do centro espírita, eu faço o quê? Eu mostro para ele que não. Eu gosto de você.
vamos dizer que se passar de privilégio, né? Mesmo ainda considerando esse processo de evolução, ainda precisamos usar máscaras, né? Vamos dizer, a gente ainda usa máscara, mesmo não tendo um padrão, percebendo que um padrão menos baixo do que o nosso, né? Precisamos usar essa medida de misericórdia, desse amor, para não ser fingido. Porque lá no capítulo 9, né, fala a intenção é que macula, né? A intenção é o que entra, não é o que entra pela boca, é o que sai da boca, que a intenção, né? E ele vai muito fundo nessa questão, é muito profunda essa questão da gente não usar esse amor fingido, ainda não está nesse plano. Olha só aqui, que bacana. Esse amor quem é que sente? Sou eu. Que eu não me engano. Ele não está falando para eu destratar o meu irmão. Ele não está falando na relação que eu tenho com o meu irmão. Ele está falando no autoconhecimento que eu tenho comigo mesmo, perante Deus. Sabe quando você fala assim, eu não tenho inimigos? Eu não quero mal para ninguém. Eu sou uma pessoa que não sou capaz de fazer o mal. Mas está encarnado no mundo de provas e expiações para quê? Eu estou me enganando. Eu não sou capaz de fazer o mal. É mais fácil eu não reconhecer o que é o mal. Este amor não seja fingido, é este amor que eu tenho que desenvolver dentro de mim, eu não me engane, porque reconhecer as próprias falhas é princípio de sabedoria. Eu me iludi achando que sou perfeito, é cegueira. Se eu não vejo o mal em mim, eu tenho certeza que eu tenho, é a cegueira. Eu só vejo no outro, né? O mal só no outro. Paulo de Tarso dizia, né, em outras passagens, quando eu quero fazer o bem, é o mal que me aparece. Paulo, e eu sou melhor que Paulo. Se eu não enxergo o mal em mim, é porque eu não enxergo, não significa que ele não existe. Eu vou ter que estudar, me esclarecer, me conhecer melhor, entender o que é o bem, entender o que é o mal, para começar a identificar minhas falhas e tratá-las. O fato de eu não enxergar elas não significa que elas não existem. Por isso que ele falou, o amor não seja fingido. O amor não é a relação com o outro. É o quanto de amor eu tenho desenvolvido em mim. É autoconhecimento. Não se engane. E a nossa tendência é se enganar. O nosso orgulho é uma lente que nos ilude. Porque eu não gosto de ver meus defeitos. Quando eu começo a olhar meus defeitos, o orgulho é acionado. E aí você começa a justificar seus defeitos. Porque aí a gente leva para o mandamento, né? Amar a Deus e amar ao próximo como a gente mesmo. A gente leva esse, e como sabemos que estamos num processo evolutivo, eu ainda não consigo, da mesma forma que eu amo meus filhos, amar aquela pessoa que está lá drogada, deitada no chão. Mas eu já tenho um olhar diferenciado. Eu já não passo e ignoro que existe uma pessoa ali. Acho que passar e desejar algo bom, desejar que ele seja auxiliado, que ele encontre o caminho, que ele, se eu puder fazer alguma coisa, mas não diretamente naquele momento. Eu acho que eu estou trabalhando em mim, porque nesse momento aí, e na atualidade, a gente leva para um mandamento maior, né? Que é olha que legal que você está trazendo. Eu consigo amar o meu irmão como eu amo meus filhos? Não consigo. Eu sei você, eu não dou conta. Então, quando eu olho alguém que está numa situação complicada, eu não tenho a mesma sensibilidade que eu tenho quando meu filho bate o dedinho do pé. Agora, quando eu olho ele, eu sou frio, eu ignoro? Não. Avancei alguma coisa? Sim. Estou na atitude ideal? Não. E eu reconhecer que eu não estou na atitude ideal não me causa martírio. Simplesmente me aponta onde eu tenho que desenvolver. Senhor, eu não consigo ter compaixão por uma criatura sua como eu tenho por aquela que veio do meu corpo. E isso não me causa martírio, mas também não me dá felicidade. Porque sei que eu não ignorar é melhor do que eu ignorar.
Mas eu não amar também não é legal, eu tenho que desenvolver isso em mim. Como que eu vou fazer? Aí você traz o seu planejamento aí evolutivo. Enxergar onde eu tenho que se desenvolver é fundamental para eu saber como fazer. Se eu não sei o que eu tenho que fazer, como que eu vou desenvolver o como? Não amo os outros como eu amo meu filho. É atitude de espírito superior? Não. Ah, então quer dizer que eu sou um espírito superior? Bem-vindo ao grupo. É nós. E eu reconhecer-me como um espírito inferior não deve me causar martírio, tortura. Eu acabei de eliminar uma falha, que é a cegueira. Quando eu achava lá atrás que eu era superior? Não, só achava que era. Agora, pelo menos, eu tenho consciência da minha realidade. Avancei. Descobri que eu tenho mais falhas do que imaginava. Quando a gente começa a olhar para dentro de si, a gente vai ver mais falhas ou mais qualidades. Aí quando começa a conversar, você quer esconder? Não esconde. Começa a olhar assim, nossa, é falha para Deus. É muito. E aí eu fico imaginando quando o pessoal mais conhecido aí, até no meio espírita, no meio cristão, etc. As pessoas falam assim, nossa, você é uma pessoa tão boa. Aí a gente pensa conosco, que você que me conhece um pouco. Você conhece só a pontinha do iceberg aqui. Quando eu começo a olhar para dentro, o negócio pesa. Vou me martirizar, sentar e chorar? Não, vou traçar um plano de construção. Que é que eu tenho que refazer dentro de mim. Para eu refazer, eu tenho que reconhecer. Então, reconhecer as suas qualidades sem se padecer, reconhecer as suas falhas sem se martirizar, reconhecer o que eu caminhei e o que falta caminhar. O que eu caminhei não me isenta do caminho que falta. E isso é complicado, porque a gente vai sempre querer estar numa posição acima do que nós estamos. Por isso o Evangelho fala da humildade. Não pense de si mais do que convém. Aquele pensamento que chega para a gente no trânsito, o cara fecha, você xinga mentalmente. Ninguém diz, não, esquece, nem pensei isso. Pensou. E se você pensou, tem uma causa dentro de você que foi provocada e ocasionou um pensamento negativo. Ache essa causa. Não finja que não aconteceu. O que acontece, né? O que aconteceu? Se aconteceu, é decorrente de uma falha íntima. Ache essa falha íntima. Quando você achar, trate a falha íntima. Os nossos impulsos, mesmo os negativos, são efeitos de nossa inferioridade interior. Quando eles aparecem, eu tenho que olhar e falar assim, agora deixa eu ver a causa. Meu Deus, eu ainda falhei aqui. Não só, olha aqui, acabei de descobrir uma falha minha que eu achava que não tinha mais. Qual é meu dever como cristão? Vou buscar a causa, e a causa está dentro. Por isso, o amor não seja fingido. Quando eu falo, esquece, não aconteceu. Estou fingindo para mim mesmo, estou me enganando? Estou. Não se engane. Achou uma falha sua? Vai atrás da causa. E assim a gente toma as rédeas da nossa evolução. Assim eu começo a ter uma disciplina suficiente para evoluir moralmente por vontade própria e não por força das circunstâncias. É tudo que pedi dizer meu nome me será concedido. Então eu tenho que pedir em nome de Jesus. Eu que peço. Enquanto eu não tenho essa capacidade, a vida vai me levando. E aí eu vou batendo cabeça, vai doendo até eu cair em si e começar a pedir em nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus é reconhecer uma falha, ir atrás da causa e a gente ter sabedoria para desfazer-nos a causa negativa. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Se eu colocar nas situações íntimas, o meu dever é me apegar ao bem, é fazer o que é correto, mesmo que eu não goste. Para pensar na profundidade disso. Não me agrada, mas é o correto. Faça. Apegai-vos ao bem. Ao mal, aborrecei o mal. Não satisfaça o mal que está em você. Não satisfaça esse mal. Tem uma passagem que Paulo fala em uma série de exortações, e uma delas fala o seguinte: que não saia da sua boca uma só palavra torta. Tudo que dizeis sirva para edificação de alguém. Tudo. Já jogaram conversa fora?
Vamos falar todos. Serve para a edificação de alguém? Não. Está cumprido o evangelho? Não. Nossa, mas tudo que eu falar, eu não consigo. Bem-vindo ao mundo. Por enquanto. Agora, é o que eu tenho que fazer. Nem que vai durar 100, 200, 300 anos, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Que não saia da minha boca uma só palavra torta. Ninguém fala palavrão. Aí eu falo assim, não, mas o que eu falo é uma interjeição, não tem nada disso. Jesus falava palavrão? Chico Xavier, Madre Teresa, Santa Clara, Francisco de Assis, Allan Kardec, qualquer espírito superior, mesmo que seja por interjeição, falava? Não falava. Fica a dica. Se eu não consigo disciplinar minhas palavras, como eu quero disciplinar minhas emoções? Vamos começar. Agora a gente justifica. Por quê? Porque me satisfaz. Eu acho legal. Eu gosto. É isso que a gente tem que começar a disciplinar. Eu falo o exemplo do palavrão porque é comum. Quase a totalidade da sociedade fala. E a gente, cristão, comete uma atitude que nenhum espírito superior fazia, dos exemplos que a gente tem, e quer justificar como aquilo. Não tem nada a ver. Porque eu não consigo, não quero disciplinar palavras. Se eu não consigo disciplinar o que eu falo, imagina o que eu sinto, o que sai da boca reflete que está cheio do coração. Então, não apegai-vos ao bem e aborrecei o mal. Se é um hábito que não é um hábito superior, vou trabalhar até eliminar ele de dentro de mim, respeitando a minha cota de fé, a minha capacidade, as minhas habilidades. Porque se eu der um passo maior que as pernas, eu vou cair. Se eu der um passo menor que as pernas, vou me atrasar. E o nosso dever é fazer o nosso máximo. Nem mais que ele, nem menos que ele. E aí é a dificuldade. Eu tenho que fazer o meu máximo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que seria isso? O que é você honrar o seu irmão? Respeitar. Amor fraternal, preferindo-vos em honra. Eu sei que o meu irmão tem defeitos. Posso não concordar com os efeitos dessas deficiências, mas eu tenho que honrá-lo. Entender o momento dele, entender o porquê que ele fez isso, entender a falha e ajudá-lo a superá-la. Isto é honrar o meu irmão. É dar a ele o direito de não ser perfeito. Às vezes a gente exige dos outros uma perfeição que nós não conseguimos nem conceber. Todo mundo tem que ser perfeito e entender que eu não sou. Olha a incoerência. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: nós temos que ser indulgentes para com o nosso irmão e severos para conosco. Geralmente a gente inverte. Eu sou severo com o meu irmão e indulgente comigo. Comigo é tudo justificado. Com o meu irmão não. Ele fala, usa essas palavras ipsis literis: indulgentes com o vosso próximo e severos convosco. Eu tenho que ser severo comigo. Severo não é maldade nem crueldade não. Mas eu sei a causa. Eu sei a minha intenção real. Não dá pra gente fingir, ter um amor fingido. Eu sei que eu quis o mal. A gente desejou o mal, fez alguma coisa para ofender, falou para ferir, depois falou, desculpa, não era isso que eu queria. Era. E você sabe que era. Claro que você não vai falar isso para a pessoa, mas para dentro de si, fala, Senhor, eu quis ferir. Eu sabia onde doía e eu cutuquei fundo justamente para ferir. E mais, tive prazer quando a pessoa caiu. Quando eu vi que magoou, eu me senti vitorioso. Olha que coisa ruim. É difícil admitir isso, mas às vezes acontece quando você está discutindo com alguém em casa, marido e mulher. Às vezes você joga uma que você cata lá, pela memória, você sabe que machuca. Sempre acontece. Você cutuca o machuca, aí a pessoa se desarma e você fala, ganhei a discussão.
É hipotético isso, né? A gente sabe que ele não faz, que somos cristãos, ele faz esse negócio. Mas eu sei que fere, e eu estou discutindo, e eu taco uma coisa, jogo na cara, a pessoa desarma, e eu ainda saio com uma sensação de assim, ganhei a discussão. Um prazer meio morto, assim, né? Aí depois eu falo assim, desculpa, não era isso que eu queria falar. A minha inferioridade chegou a este ponto, eu tenho que tratar isso em conta. Seria muito mais, talvez, efetivo num casal cristão, né, que a gente passa momentos de desequilíbrio, e falar assim, meu bem, a minha inferioridade chegou a um ponto que nem eu admito. Eu desejei ferir você, apesar de te amar. Vou trabalhar isso aqui. Olha como é mais bom do que falar assim, eu não quis falar isso. Que isso? Estou falando da relação conjugal, porque é uma relação que parte do pressuposto. Você tem confiança, você está entregando o seu íntimo ao outro, em confiança ao outro, e a gente consegue trabalhar juntos, né? No crescimento dos dois. Isso que você está falando, né, remete muito a Joana de Anjos, quando ela fala sobre a gente criar bons hábitos, né? São os hábitos, né, que a gente tem que se policiar. Né? E reconhecer essas falhas faz você mudar. Eu tenho um hábito ruim. Quando eu reconheço isso, aquilo vai me incomodar. O meu orgulho vai querer tapar, jogar para debaixo do tapete. Não é tão ruim assim, todo mundo faz isso. Gandhi não fazia, Chico não fazia. Tomei na tela, né? Mas são eles que eu tenho que seguir. E aí a gente começa a se auto-transformar. Inicialmente vai vir querendo esconder, porque vai doer, o orgulho se fere. Aí eu tenho que quietar o orgulho e não me apegar ao mal, mas fazer o bem. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não sejais vagarosos no cuidado. Se tem alguma coisa que eu posso fazer, que seja feita agora. Não deixa para depois. Se foi chamado pelo Senhor ao serviço, é porque Ele precisa das habilidades que você tem, mesmo que imperfeitas, naquele momento. Se não for fazer, vai chamar outro. O serviço vai ser feito? Vai. Jesus vai cumprir o que Ele tem que cumprir? Vai. Com você no grupo ou sem você no grupo. Se eu não aceito, quem é que sai do prejuízo? Sou eu que não passei pela experiência de servir para pegar gosto em servir, para pegar gosto em ser útil e a partir daí começar a encontrar o caminho da felicidade real, que é servir. Por isso Paulo fala, não sejais vagarosos no cuidado. Se eu vejo alguma coisa que eu posso fazer, faça no momento em que você foi chamado para servir ao Senhor. Você não está servindo ao seu irmão, você está servindo ao Senhor, atendendo às necessidades do meu irmão. Quando a gente muda isso, imagina isso incrustado, realmente descido aos nossos corações. Se eu estou agindo a favor de alguém e esta pessoa me responde com ingratidão, qual é o meu sentimento? Se eu estiver servindo ao Senhor, vou continuar servindo, estou servindo ao Senhor. Se eu estiver servindo a ela ou a mim, aí eu começo a me ofender, eu começo a desanimar, porque eu não vejo retorno do meu trabalho. Mas se eu estou servindo ao Senhor, tem uma passagem da irmã Dulce que eu acho muito bacana. Ela estava pedindo doação, né, dinheiro para os doentes dela. Ela estava com 1 ou 2 a tirar colo, caminhando na rua e pedindo doação. Ela chegou para o comerciante, estendeu a mão para pedir doação para eles. Ele olhou lá, se agradou daquela atitude dela e cuspiu na mão dela. Aí ela calmamente pegou o cuspe dele, enxugou, retornou para ele: Senhor, isso aqui foi para mim e para ele, o Senhor tem. Olha a sabedoria disso. Porque eu estou servindo ao Senhor. Eu não vou me ofender se alguém não compreender o serviço de Cristo, do qual fui chamado como estagiário, porque eu não sou nenhum mestre, estou ali aprendendo a trabalhar, porque eu estou servindo ao Senhor. Não sejamos vagarosos no cuidado, sejamos fervorosos no espírito. É fervoroso, é uma coisa que é meu dever, eu tenho que fazer, é aquele incômodo saudável.
Assim, não dá para fingir que não está acontecendo. Eu consigo ir lá ajudar. É como uma vez eu estava no avião e uma senhora passou mal. Nunca tinha feito isso, só tinha visto em filme, né? E aí a aeromoça lá falou assim: tem algum médico a bordo? E aí no começo eu acho que o pessoal também não entendeu. Falei, aquela coisa. Eu falei, nossa, nem um médico assim, vai ter um médico. Aí um jovem de 20 e poucos anos levantou, falou, eu sou residente. Não, vem, daqui a pouco tinha 6 atenderam. 6 médicos. Esse encontro, médico, eu sou médico. É a minha especialidade, não é, mas tem meu. Este jovem levantou, sei lá o que ele estava fazendo, ele era residente, ele era estudante. Tinha uma senhora lá de 70, 80 anos, desmaiando no avião que estava prestes a pousar. Então a coisa tinha que ser resolvida logo. Ele falou assim: ninguém se manifestou, tem eu. Essa atitude é ser fervoroso no Espírito. Senhor, me ajuda. Eu, mesmo sendo estudante ainda, sou mais qualificado para fazer aquele atendimento do avião inteiro. Sou eu. É perfeito? Não. O ideal seria que você tivesse já se formado na residência, com especialidade. Era, mas não tem. Sou eu. Eu sou mais qualificado aqui. E a atitude desse jovem naquele avião fez os demais, aí sim, bem mais experientes, levantar. Quebrar aquela ideia. Você vê como Jesus, talvez se ele não levantasse, assumisse uma responsabilidade, os outros ficariam ali tímidos também, que é uma situação que a gente não passa todo dia, né? Eu vou passar rapidamente os demais, por causa do nosso horário. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverais na oração. Vida está difícil? Alegrai-vos na esperança. Nada dá certo? Alegrai-vos na esperança. A pessoa é ingrata na esperança. Pacientes na tribulação. Estou sofrendo? Paciência. E perseverante na oração, porque é isso que vai nos dar força. Alegrai-vos na esperança. Em nenhum momento aqui ele fala para nós ficarmos tristes ou desesperados. Se eu não consigo me alegrar numa situação difícil que eu estou passando, naturalmente, alegrai-vos na esperança. Pensa na vida de espírito e todos os ganhos de maturidade moral que a gente pode absorver em uma situação difícil. Pacientes, porque toda tribulação passa, e perseverantes na oração, porque sozinho você não vai dar conta. Comunicar com os santos nas suas necessidades. Santos é comunidade cristã, são os cristãos. Então, comunicar com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Hospitalidade não é receber em casa, não. É receber as deficiências do meu irmão, receber as qualidades do meu irmão. Seja hospitaleiro, receba-o como ele é. Comunicar com os santos, interagir com os santos, com os cristãos, com os nossos irmãos, com os espíritos, com as pessoas que estão no mesmo barco que a gente, na seara cristã. E seja hospitaleiro. Receba-a como ela é, sem condenações pessoais, sem julgamentos pessoais, embora eu possa não concordar com atitudes, não posso condenar pessoas. Abençoai os que nos perseguem, e aí ele reforça: abençoai, não amaldiçoeis. Quando alguém está nos perseguindo com calúnia, com difamação, que está agindo contra, tudo que você faz a pessoa conta errado, a nossa tendência é qual? Começar a falar mal também, se afastar. Não, fulano não aguenta, fulano é muito chato. Não, fulano só reclama. Uma vez eu estava num treinamento desses aí, institucionais, e a pessoa que estava lá na frente estava falando das pessoas tóxicas. Já ouviram falar disso? Qual é a orientação que recebe aí fora na nossa atitude perante pessoas tóxicas? Se afastar. Foi exatamente isso que foi dito. Não, você tem que se afastar de pessoas tóxicas. Eu levantei a mão e falei assim: agora você me colocou num problema. Porque eu sou cristão, eu faço como? A orientação que eu recebo de Jesus é me aproximar de pessoas tóxicas. Porque ele veio para os doentes e não para os santos. E eu tenho que me aproximar dos doentes para ajudá-los na cura da doença deles. Quem que eu sigo? Aí imagino que a coisa ficou, depois a gente deu uma aliviada, né? Brincadeira. Mas quando a gente fala, eu tenho que me afastar de pessoas tóxicas,
eu tenho que não me contaminar com a toxicidade daquele comportamento, mas ajudar aquela pessoa porque ela está sofrendo. Se eu sofro, imagina ela, que vem dela mesmo. Se eu quero ajudar, eu tenho que estar próxima, mas ter a maturidade moral para não me contaminar com os efeitos da inferioridade alheia. Basta os da minha. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso que tanto falado hoje da empatia, mas é uma empatia ativa, não aquela empatia, nossa, deixa eu sentar e chorar junto com você. É compreender o que você passa para conseguir lhe orientar e não reforçar o seu sentimento. Se a pessoa está sofrendo, chorando, eu vou sentar e chorar junto, eu estou reforçando nela um sentimento, uma emoção que não vai fazer ela sair de onde ela está. Eu tenho que passar segurança para ela. Compreendo você, compreendo por que você está reagindo desse jeito e vou tentar fazer com que você consiga sair, ou tentar te estimular para que você consiga sair dessa situação. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos nas humildes. Quantos do mundo ambicionam coisas altas? Seja o que for. Eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter um carro importante, eu quero que os outros me ouçam, eu quero ter liderança na casa espírita, no meu emprego, eu quero ser destaque. Não ambicioneis as coisas altas, porque isso é arriscado. Você tem que ter uma maturidade muito grande para não se envaidecer. E eu quero riscos. Você acha que pessoas que estão em cargos altos, pessoas que são famosas, pessoas que viram referência de determinada coisa, não tem riscos de desvio? Isso é muito maior. As pessoas começam a colocar nela uma imagem que ela sabe que não é. Não sejais sábios em vós mesmos, toda a sabedoria vem de Deus. O Tiago acha que fala isso. O Tiago, sabedoria dos homens é loucura para Deus. Por mais sábio que eu acho que eu sou, perante a verdade real, o meu conhecimento é pífio. Então não nos envaideçamos achando que a gente sabe. A ninguém torneis mal por mal, procurai coisas honestas perante todos os homens. Retornar o mal com o bem. Significa, se alguém me ofende, qual é o pensamento, o sentimento que eu vou ter para com aquela pessoa? Sentimento de compaixão, entendendo que se ela tem inferioridade, alguma coisa agrediu, o ego dela foi mexido, ficou com o orgulho ferido, e ela está querendo achar uma solução mudando o comportamento externo em vez de mudar o comportamento interno. Esse diagnóstico que eu faço. Isto é retornar o mal com o bem. É assim como eu consigo influenciar ela? Falando, orando, exemplificando. Os nossos obsessores a gente não consegue mostrar para eles o bem falando. Os nossos obsessores a gente consegue mostrar o bem como? Fazendo, sentindo e pensando. Porque eles sabem os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Você quer reverter uma situação obsessiva? Doutrine pelo pensamento. Ele ouve todos os seus pensamentos. Aí você fala assim, eu sou uma pessoa boa, porque eu ouvi o que você estava pensando ontem. Se eu me disciplinar mentalmente, higienização mental, emocionalmente, eu estou doutrinando aqueles que são contra mim e estão desencarnados. Eu estou usando o talento de disciplina mental para poder beneficiar outras criaturas de Deus que não estão no corpo. Olha que benefício. Não é só por mim, não faço por mim para ir aos céus. Eu faço porque eu consigo ser útil. Então, 20. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quem é o dever de ter paz com o outro? É do outro meu. É meu. O outro não gosta de mim. A atitude dele não pode influenciar a mim, mas eu vou ter paz com ele. Eu não vou ter sentimentos negativos para com ele. Eu não vou ter sentimentos ou pensamentos violentos para com ele, de afastamento, de aversão, de negação. Posso até não me envolver porque é arriscado, a pessoa realmente está querendo me prejudicar. Mas que sentimento me envolve? É um sentimento positivo. Eu vejo ele como um irmão. A situação, eu não vou ficar perto, porque senão pode ter um prejuízo para mim, para os meus, minha família, etc. Então não vou ficar próximo. Mas internamente eu não odeio. Internamente eu não tenho aversão com ele. Eu tenho paz com ele.
No que depender de vós, tende paz com todos os homens. E no que depender dos outros, aí cada um dará conta de si perante Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Essa ira é a ira de Deus, evidentemente não é um ódio, não é uma raiva, é apenas o resultado da lei de causa e efeito, que é interpretado naquela época como ira divina. Porque lei de causa e efeito vai voltar situações para nós, dolorosas ou não dolorosas, quando a gente está cometendo um equívoco. Cometi um erro, lei de causa e efeito volta para mim como algo agradável ou desagradável? Desagradável. E as pessoas viam aquilo como a ira de Deus. Não é um ódio, mas eu vou ter um efeito doloroso e chamavam isso de ira de Deus. Hoje, quando a gente olha, mas Deus não tem ódio. Não é esse o pensamento. A ira de Deus chamamos hoje de lei de causa e efeito, expiações que vamos passar, sofrimentos que nos ensinam. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aqui a gente só reforça que brasas de fogo, o fogo é o fogo da purificação. Então, quando amontou brasas de fogo na minha cabeça, ele está aludindo a este fogo purificador sobre a minha cabeça. Lembra que ele começou a falar lá em cima de entendimento, de culto passional? Quando eu tiver um bom entendimento, quando eu tiver sabedoria, eu vou transformar a minha vida. E por fim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Só para exemplificar, quando alguém nos calunia, qual é o meu retorno com essa pessoa para vencer o mal com o bem? Eu posso condenar a pessoa? Ela tem um comportamento infeliz. Ela não é condenável. O comportamento dela pode ser, ela não. Quando alguém grita comigo, se eu grito mais alto, eu estou reforçando o mal. Se alguém me xinga e eu xingo de volta, eu estou reforçando o mal, querendo acabar com o mal, querendo acabar com frear a atitude do meu irmão. Eu acabo estimulando o mal, porque o mal é a guerra, o mal é o litígio, o mal é o xingamento, o mal é a gritaria, o mal é a imposição. Se eu faço isso de retorno para frear uma atitude que eu considero negativa, eu estou estimulando o mal. Sabe quando alguém diz, você é isso, fala assim, você é pior. Para tentar humilhar a pessoa parar. Quando eu faço você é pior, eu estou da mesma atitude dela, e nós começamos a retroalimentar o mal. E o que ele fala é assim, você tem que ter uma atitude positiva. Isso requer sabedoria, requer calma, mas não nos deixemos vencer do mal. O mal não pode vencer em nossos corações. E toda vez que eu tenho uma resposta negativa, o mal venceu dentro de mim. Toda vez que eu me irrito, o mal venceu dentro de mim. Toda vez que eu me magoo, o mal venceu dentro de mim. Porque o efeito da inferioridade do meu irmão acabou provocando em mim uma atitude inferior. Significa que temporariamente o mal venceu em mim. E o que Paulo de Tarso nos recomenda é: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando efeitos da inferioridade alheia atingirem o meu íntimo, vence o mal com o bem. Não deixa o mal vencer o seu coração, ou tomando atitudes que são atitudes inferiores. Vença o mal tomando atitudes que são atitudes superiores, apesar da inferioridade alheia que está te atacando. Não julgue, porque todos nós temos direito de sermos imperfeitos. Mas quando o efeito do meu irmão me atingir, eu tenho um dever com Cristo de fazer o bem vencer dentro de mim e não o mal vencer dentro de mim. Peço perdão aí pelo avançar da hora, mas para a gente refletir tanto. Até recomendo ler e chegar em casa, pega a Bíblia, lê o capítulo 12 de novo, antes de dormir hoje, para ver essas recomendações que ele fala em toda a trajetória do Novo Dimensão. Se a gente comparar com o Evangelho, o cara faz caridade incondicional, ele não julga os seus irmãos, ele não se abala com os ataques que recebe. É exatamente o que Paulo de Tarso está falando aqui.